Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho deste dia 1º de dezembro é Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Senhor, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nos é apresentado hoje nos mostra Jesus rezando, orando, exultando no Espírito Santo, porque há coisas que só os pequeninos podem conhecer. Há tesouros e mistérios do reino do céu que só os pequeninos podem conhecer. Nem mesmo os mestres da lei, os doutores da teologia, podem alcançar com a sua lógica. Mas são mistérios que penetram uma outra lógica, a lógica do coração. São mistérios divinos que entram por outras portas, que não a porta só do entendimento, não é? Mas entram por outras portas. Pela porta da humildade, sobretudo. É preciso fazer-se pequeno. Estamos todos no caminho do advento, vivendo o caminho que nos levará a Belém. O cardeal Ângelo Comastri diz que todos os anos nós precisamos fazer este caminho. Por quê? Porque esquecemos da humildade da gruta de Belém. E precisamos todos os anos fazer o mesmo caminho para reencontrar na manjedoura o menino e para, de novo, nos debruçar diante deste menino que vem ao nosso encontro. Curioso que a porta pela qual se entra no lugar onde está a manjedoura, onde teria sido o nascimento de Cristo, é uma porta baixinha, porque a pessoa precisa se abaixar. Quer dizer, é um mistério que não se pode ter acesso a não ser que a pessoa deseje dobrar-se diante do amor. O amor que não conquista pela força, mas o amor que tem um outro modo de conquistar o ser humano. Conquista pela beleza, conquista pelo afeto, conquista pela ternura. Pois bem, Jesus louva ao Pai do céu porque os pequeninos conhecem certos mistérios e aqueles que são arrogantes não conseguem penetrar. Numa das bem-aventuranças, Jesus diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, bem-aventurados aqueles que vivem esta humildade de pessoas que são carentes, necessitadas, que não se sentem prontas nem preparadas ou que sabem tudo, mas se sentem sempre necessitadas, se colocam numa posição de alguém que está aprendendo. Bem-aventurado. Mais adiante no Evangelho, Jesus fala em conhecer, não é? Jesus, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. O que significa conhecer? O mistério do conhecimento é um mistério muito mais profundo do que nós pensamos, porque as palavras na nossa cultura não têm tanto peso quanto na cultura judaica. Conhecer, o que significa para nós conhecer? Conhecer talvez significa, você conhece alguém? Sim, sei quem é, já vi passar em algum lugar, mas conhecer na cultura judaica tem outro sentido muito mais profundo, significa conhecer em profundidade, quer dizer, é um conhecimento que vai além da aparência, de ver a casca, mas significa conhecer o coração, conhecer os afetos, conhecer a intimidade. Então, Jesus diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, muitos dizem que conhecem o Pai, mas rejeitam o Filho. Aqui que está o problema. Muitos fariseus, muitos mestres da lei,
Diziam que conheciam o Pai, conheciam o Antigo Testamento de cor, toda a lei, os profetas, mas rejeitavam o Filho. Então ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E só se chega ao conhecimento do Pai através da revelação do Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Com isso Jesus está dizendo para eles: se vocês dizem que conhecem o Pai, mas rejeitam o Filho, vocês não conhecem o Pai. Vocês pensam que conhecem o Pai, porque o Filho revela o rosto verdadeiro do Pai. Belíssimo este texto. Então Jesus voltou-se para os discípulos e agora não está mais falando para a multidão, não está mais rezando diante da multidão, mas agora tem uma mensagem para os discípulos. Ele diz: felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo. Quer dizer, vocês estão vivendo um tempo privilegiado, um tempo chamado Kairos. É um tempo que se sobrepõe, um tempo que é especial. Não estão no tempo cronológico, então vocês estão vivendo um tempo da graça, vocês estão vivendo um tempo de arrebatamento, de visões especiais, estão vendo aquilo que muitos desejaram ver, aquele a quem muitos desejaram ver. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: a vida é um brevíssimo segundo e não temos outra coisa senão o hoje. Hoje. O tempo que se chama hoje. Tempo de amar, tempo de acolher, tempo de conhecer a Deus. Não é? Felizes são vocês que veem o que muitos gostariam de ter visto. Quer dizer, que estão vivendo o hoje como este tempo de Kairos, tempo de Deus. O Kairos é como que uma brecha que se abre no Cronos, no tempo cronológico, que é o tempo contado, calculado pelos homens. O Kairos é uma brecha, um tempo especial, uma oportunidade divina que não segue os esquemas e nem a lógica do tempo dos homens. Felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo. Que beleza poder neste Natal contemplar esta realidade do Filho de Deus que vem ao nosso encontro. Eu vos digo, muitos profetas, reis, gente que se considerava grande, quis ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. E mesmo assim, hoje, Jesus fala como se estivesse dizendo: e mesmo assim, hoje, muitos que estão aqui estão a rejeitar o Filho do Homem. Jesus se refere a esta rejeição que é operada pelos fariseus, por muitos dos fariseus, por muitos dos mestres da lei, por muitos anciãos que rejeitam o Filho do Homem. Amados irmãos e irmãs, há muitas lições desse Evangelho de hoje que podemos tirar para a nossa vida. Primeiro, aprender como Jesus a orar no Espírito Santo. Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e verdade. Aprender a orar no Espírito e com o Espírito Santo. Primeira grande lição. Segunda bela lição, esse louvor de Jesus, que nos faz pensar que há uma brecha segundo a qual se pode ver verdadeiramente a Deus. Há uma porta pela qual se entra para encontrar a Deus. É a porta da humildade, é isso que Jesus está dizendo. E que só é possível conhecer ao Filho através do Pai, só é possível conhecer o Pai através do Filho. Quer dizer, muitos que diziam que conheciam o Pai não o conheciam porque rejeitavam o Filho. Guardemos no coração essas mensagens, que o Senhor nos dê a graça de um belo dia, vivido segundo a sua vontade, conforme a sua bênção e segundo a sua graça. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.